Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 24 de agosto de 2025, domingo, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos no nosso texto número 2, o que é a salvação, da segunda parte do livro de exercícios de um curso em milagres. Vamos a ele. A salvação é uma promessa feita por Deus de que encontrarias finalmente o teu caminho até Ele. Ela não pode deixar de ser cumprida. Ela garante que o tempo terá um fim e que todos os pensamentos nascidos do tempo também terão um fim. O verbo de Deus é dado a todas as mentes que pensam ter pensamentos em separado, e ele substituirá esses pensamentos de conflito com o pensamento da paz. O pensamento da paz foi dado ao Filho de Deus num instante em que a sua mente pensou em guerra. Antes disso, não havia necessidade de tal pensamento, pois a paz era dada sem opostos e simplesmente existia. Mas quando a mente se dividiu, a cura se fez necessária. Assim, o pensamento, que tem o poder de curar a divisão, tornou-se parte de cada fragmento da mente, que, embora ainda permanecesse una, deixou de reconhecer a sua unicidade. Neste momento, ela não mais se conhecia e pensou que havia perdido a própria identidade. A salvação é um desfazer no sentido de que nada faz, por não apoiar o mundo de sonhos e malícia, e assim afasta as ilusões. Por não apoiá-las, as abandona simplesmente no pó. Assim, o que escondiam é agora revelado, um altar para o santo nome de Deus, no qual está escrito o seu verbo, com as dádivas do teu perdão depositadas diante dele. E logo atrás, a memória de Deus. Vamos diariamente a esse santo lugar para passarmos algum tempo juntos. Aqui compartilhamos o nosso sonho final. Um sonho em que não há tristezas, pois contém um indício de toda a glória que nos é dada por Deus. A relva desponta na terra. As árvores começam a brotar e os pássaros vêm viver em seus galhos. A terra renasce com uma nova perspectiva. A noite desapareceu e juntos chegamos até a luz. Daqui damos a salvação ao mundo, pois é aqui que a salvação foi recebida. A canção do nosso júbilo é o chamado para todo o mundo, anunciando que a liberdade está de volta, que o tempo está quase no fim, que ao Filho de Deus só resta mais um instante de espera, até que o seu Pai seja lembrado, os sonhos acabem e a eternidade brilhe, afastando o mundo e só o céu exista agora. O que é a salvação, tá? A lição de hoje é a lição 236. Eu reino sobre a minha mente, onde só eu devo reinar. Tenho um reino que devo governar. Por vezes não parece que eu seja o seu rei. Ele parece triunfar sobre mim e me dizer o que pensar, fazer e sentir. E, no entanto, ele me foi dado para servir a qualquer propósito que eu perceber nele. À minha mente só é possível servir. Hoje dou os seus serviços ao Espírito Santo, para que ele os empregue como achar melhor. Estarei assim dirigindo a minha mente, onde só eu posso reinar. E assim eu a liberto para fazer a vontade de Deus. Pai, a minha mente está aberta para os teus pensamentos e fechada hoje para todos os pensamentos, senão os teus. Eu governo a minha mente e a ofereço a ti. Aceita a minha dádiva, pois é uma dádiva tua para mim. Eu reino sobre a minha mente, onde só eu devo reinar. Essa frase, né, que é a lição de hoje, ela é uma outra forma de dizer algo do tipo:
Hoje eu escolho seguir apenas o Divino Espírito Santo. Hoje eu escolho seguir apenas o sistema de pensamento do Espírito Santo. Tá bom? Basicamente essa é a ideia. Só que ele está falando de outra forma. Eu reino sobre a minha mente, onde só eu devo reinar. Pai, a minha mente hoje está aberta para os teus pensamentos e fechada hoje para todos os pensamentos, senão aos teus. Os únicos pensamentos que eu compartilho com Deus são os pensamentos do sistema de pensamento do Espírito Santo, tá bom? Então, eu estou aqui reafirmando a minha escolha em favor de Deus, tá? Em favor dessa vigília, né? Que a gente tem que manter com relação aos nossos próprios pensamentos. Eu reino sobre a minha mente, onde só eu devo reinar, tá bom? Sobre a lição de ontem, depois que eu terminei o vídeo de ontem foi longo, né? Acabei me alongando. Eu esqueci de dizer algo para vocês muito, muito importante. A lição de ontem foi: é vontade de Deus, em sua misericórdia, que eu seja salvo, que eu seja salvo. É vontade de Deus que eu esteja a salvo desta situação, né? Foi assim que a gente treinou ontem. E no meio do dia, eu tava lá treinando a lição e falei, gente, eu não comentei com eles uma coisa muito importante. É essa frase aqui. E basta que eu me lembre de que o amor de Deus envolve o seu filho e mantém a sua inocência eternamente perfeita, para ter certeza de que estou a salvo e seguro em seus braços para sempre. Então, o que ele está dizendo aqui nessa lição? Que quando eu me conscientizo de que não há culpa nem pecado em mim, pois não há culpa nem pecado em Deus, e a minha santidade é a santidade de Deus, então eu posso me libertar, eu posso descriar a situação nefasta que eu criei e que está sendo apresentada aqui na minha frente. Vocês entenderam? Então, nós já falamos sobre isso zilhões de vezes aqui nos nossos vídeos. Zilhões de vezes, tá? Só que nós falamos de uma outra forma. Eu sempre insisti com vocês em dizer que qualquer e todo problema que estejamos enfrentando em nossas vidas é o resultado de uma culpa inconsciente que está se manifestando, tá? Ontem eu estava lendo um livro maravilhoso sobre o Ho Oponopono, né? E o Ho Oponopono, na minha opinião, ele é 100% um curso em milagres. Ele fala a mesma coisa que um curso em milagres, né? E o Ho Oponopono foi uma coisa que eu estudei logo que a coisa chegou no Brasil, que foi publicado aquele livro Limite Zero, do Joe Vitale, a mãe de uma amiga que era muito próxima minha, que eu amava muito naquela época, me deu o livro de presente. Ela até, infelizmente, já passou para o plano espiritual. E é tão impressionante como o Ho Oponopono... Eu já curei muitas coisas na minha vida usando o Ho Oponopono, gente. E é impressionante como o Ho Oponopono e um curso em milagres dizem a mesma coisa, né? O que o Ho Oponopono diz? Que as minhas memórias negativas, né, estão sendo projetadas do lado de fora e se apresentando para mim como situações desafiadoras, né? E ele, inclusive, no Ho Oponopono, você tem a divisão da mente em supraconsciente, consciente e o inconsciente, que ele diz que é o Nihipili, que é a nossa criança interior, né? Que, infelizmente, ainda está muito ferida. Muito bem. Então, na lição de ontem, e vocês me perdoem por repetir isso na lição, que não é falar disso numa outra lição, mas é que eu acho que isso é muito importante. Na lição de ontem, isso é explicado de uma forma extremamente clara. Basta que eu apenas me lembre de que a vontade de meu Pai é unicamente a felicidade para mim,
para descobrir que só me veio felicidade, né? E basta que eu me lembre de que o amor de Deus envolve o seu filho e mantenha a sua inocência eternamente perfeita, para ter certeza de que eu estou a salvo e seguro em seus braços para sempre. Então, se eu me lembro da minha própria inocência, eu posso desfazer esses problemas que estão aparecendo na minha frente. Digam eles respeito a mim ou às outras pessoas, né? Porque no Ho'oponopono, se eu tô testemunhando o problema, aquele problema é meu. É a minha mente que, ao compartilhar as memórias negativas, né? Que a gente vai chamar aqui de pecado, vergonha, culpa e medo, né? Essas energias densas das quais o Ho'oponopono nos fala, que tá projetando aquilo. Por isso que eu tô testemunhando. Então não importa, eu posso limpar uma situação na vida do outro com o Ho'oponopono, que é o tal do Ho'oponopono da identidade própria. Porque eu limpo na minha mente, entendendo que o que está acontecendo na vida do outro é um reflexo das minhas sujeiras mentais. Ok? Até fica mais fácil de entender do que a própria noção do curso, né? Porque na nossa noção, na noção do curso, a gente tem um problema de percepção. Nossos óculos estão sujos, não é mesmo? No Ho'oponopono, não. Nós temos um problema de conteúdo mental sendo projetado. Claro que se a gente olhar, a gente vai ver que a gente vai chegar no mesmo lugar. E que lugar é esse, Jaque? Esse conteúdo mental equivocado está sendo projetado e como a projeção dá lugar à percepção, essa é uma lei do curso, então a minha percepção está completamente errada. Entenderam? Como a gente está falando exatamente da mesma coisa. Então, eu vou dar um conselho para vocês, que eu vou praticar na minha vida, vocês adotem se quiserem. Com esse problema que vocês estiverem enfrentando no dia de hoje, treinem a lição 235, tá bom? Treinem a lição 235, mesmo passando adiante. Hoje a gente está na 236, eu reino sobre a minha mente, onde só eu devo reinar, tá bom? Eu acho que me deu muita vontade de fazer uma aula, não uma live não, sabe? Mas talvez uma masterclass, como as pessoas falam hoje. O Ho'oponopono e um curso em milagres. O que vocês acham? Vamos fazer uma masterclass? Esse livro que eu peguei para ler, nossa, sensacional, não conhecia, tá? Então eu reino sobre a minha mente, onde só eu e apenas eu e somente eu devo reinar. O 8º passo é o texto do dia de hoje do livro A Linguagem da Liberdade, de Melody Beach. Fizemos uma lista das pessoas a quem prejudicamos e nos dispusemos a nos reparar com todas elas. O 8º passo do Alcoólicos Anônimos, do Al-Anon, de todos os grupos de ajuda mútua. O 8º passo não é para nos punir, é para nos libertar da culpa, da ansiedade e da misericórdia. Começamos fazendo uma lista de todos aqueles a quem prejudicamos em nossa jornada, quando lutávamos para sobreviver. Provavelmente, causamos mais danos a nós mesmos do que aos outros, então nos colocamos em primeiro lugar nessa lista. Façam a lista hoje, tá? Quase sempre a nossa tendência é nos sentirmos culpados quanto a tudo o que fizemos, a todos com quem tivemos contato. É uma culpa não merecida. Escrever nos ajuda a esclarecer se estamos ou não nos punindo sem razão. Mas precisamos fazer uma lista enquanto trabalhamos este passo, colocando tudo para fora de nós e no papel, para que possamos ser curados. Depois de fazermos a lista, nos empenhamos em nos tornar desejosos de nos reparar, de fazer reparações, né? Com todos os incluídos nessa lista, porque é assim que nos curaremos. Fazermos reparações não significa nos sentirmos culpados e envergonhados e punirmos a nós mesmos. Significa engolirmos o nosso orgulho e as nossas defesas e fazer o que pudermos para cuidar de nós mesmos. Nos tornamos prontos para melhorar o nosso amor próprio, para assumir a responsabilidade pelos nossos atos.
nos tornamos desejosos de ver restaurados os nossos relacionamentos com nós mesmos, com os outros e com o nosso poder superior. Hoje me abrirei para uma compreensão honesta das pessoas a quem magoei. Deus, ajude-me a eu me libertar das minhas defesas e do meu orgulho. Me ajude a eu me tornar disposta a promover a reparação com aqueles a quem magoei, para que eu possa melhorar os meus relacionamentos comigo mesmo e com os outros. Esse passo é um passo complexo, né, na programação dos alcoólicos anônimos, porque normalmente quando a pessoa chega, né, com um problema, seja de dependência de relacionamento, seja de um vício, quando ela chega numa reunião, ela acha que todos são culpados, né, menos ela. Todos são responsáveis, menos ela. Todos têm problemas, menos ela. Ontem, a minha regional aqui da Seitonoye de Copacabana, a presidente da Associação Prosperidade, organizou uma palestra pra gente. E aí eu fui, né? Passei a tarde lá na Seitonoye e foi maravilhoso como sempre. Encontrei os meus amigos da turma do ciclo de estudos da prosperidade. E aí a preletora falou muito sobre isso, né? Que é também exatamente como a gente aprende na Seitonoye. E que é o que a gente aprende no curso. E que é o que a gente aprende no Ho'oponopono. A olhar para minha responsabilidade nos problemas que estão acontecendo. E aí depois eu fui conversar com um preletor que eu adoro, que é meu professor no curso, o preletor Darley, maravilhoso. E ele me falou uma coisa que talvez ele não tenha tido noção da importância do que ele me disse. E ele falou: vamos nos lembrar de que perdoar não significa conviver, né? Então, quando eu faço as reparações, quando eu peço perdão, quando eu perdoo, e tá tudo no mesmo movimento, né? Primeiro eu aceito, que é a minha tríade santa, depois eu perdoo, por último eu agradeço. Eu não preciso querer conviver. Quando eu faço essas reparações, quando eu busco, porque ainda vai para o outro passo, tá? O 8º passo é só eu listar as pessoas. Depois eu vou para o 9º passo, que é a reparação em si. E o programa nos aconselha a só fazer a reparação quando isso não vai ser mais prejudicial. Porque às vezes a outra pessoa nem está pronta para receber o seu pedido de desculpas. Às vezes isso vai engatilhar na pessoa mais ódio, mais sei lá o quê, e ela não vai ficar numa boa, entendeu? Então aí a gente não tá fazendo nem bem para o outro e muito menos bem para nós mesmos. Mas às vezes a reparação é totalmente possível e desejável, tá bom? Às vezes, gente, a pessoa tá muito cega, né? Então não vale a pena, porque você tenta mostrar o seu ponto de vista e não entra. E não tem nenhum julgamento aqui, porque todos nós já estivemos aqui, né? Todos nós. Mas enfim, façam a lista. Façam uma lista honesta. E façam exatamente do jeito que ela coloca. Lembrem-se de que normalmente o maior prejudicado somos nós. As pessoas a quem nós mais prejudicamos com o nosso pensamento errado, no sentido de mente errada, no sentido de sistema de pensamento do ego, somos nós mesmos. Tá bom? Vamos lá para a leitura do livro O Sucesso Sagrado, um curso em milagres financeiros. Passo 1, a gente está aqui no último estágio, que é modelando a grandeza, né? Emulando a grandeza, vou dizer assim. Então, o passo 1 desse último estágio é pergunte-se a si mesmo: qual é o legado que eu quero deixar, né? Então, primeiro, a gente, quando chega lá no início das nossas vidas, o que nós queremos? Nós queremos sobreviver, né? Nós queremos reconhecimento, nós queremos que as pessoas admirem aquilo que a gente faz. Depois a gente quer ganhar por isso, né?
E chega um momento da vida em que a gente não precisa mais, como é que eu vou dizer, trabalhar para sobreviver, né? A gente já está num ponto de maturidade financeira no qual nós já estamos dando frutos. Então, se estamos dando frutos, nós podemos compartilhar com os outros. E aí entra o legado. Não apenas no sentido material, mas isso que eu estou fazendo aqui para vocês é um legado que eu quero deixar para a humanidade. Qual é o legado que nós queremos deixar para a humanidade, para os nossos irmãos humanos, talvez para os nossos irmãos bichos, né? Gente, ontem eu me acabei de rir com o comentário um parênteses aqui. Eu me acabei de rir com o comentário da Elaine. No vídeo de ontem ela botou assim: o Aslan tem cara de rico. E eu acho que o Aslan tem cara de rico mesmo, Elaine. Mas eu ri tanto, sozinha, né? Enfim. Então esse é o passo 1. Se você pensa que você é muito pequeno para ter um impacto, então tente ir para a cama com um mosquito, que é a frase da Anita Roddick, que eu comentei com vocês ontem, a fundadora da The Body Shop, né? Que hoje é administrada pela Natura aqui no Brasil. Então, se você quiser comprar os produtos da The Body Shop, você pode comprar. Eu não sei se eles estão com as formulações originais, tá, gente? Porque hoje um problema grave dos produtos de beleza é a quantidade de aditivos químicos que eles têm, né? Notavelmente aí petrolatos e parabenos. E a cosmética da Anita Roddick era toda natural, mas eu não sei se ainda é, tá? Vamos ao texto. Qual será o seu legado? Essa pergunta vai bem diretamente, ela corta diretamente o núcleo do porquê você está aqui e a marca que você deseja deixar depois que você tiver ido embora. Aqui, vulgarmente conhecido como planeta Terra. Você desejou... O seu legado desejado serve como uma bússola interna, guiando você diariamente para as decisões na direção do seu futuro ótimo. Cada um de nós deixa um legado, mas na minha experiência, surpreendentemente, poucos refletem aquilo que gostariam que o seu legado fosse. Mas um ponto importante para todos nós ponderarmos: se você ainda já não tiver ponderado, é que agora é o tempo para você pensar a respeito do seu legado. E é aqui que começamos. Pergunte a si mesmo o que você deseja que que o seu obituário diga, né? Eu contei para vocês isso, né? Há anos atrás, eu fiz o curso da Arte de Viver, o DSN, que eu já me esqueci o que quer dizer. E o DSN é sobre isso. Então, uma das perguntas que você tem que responder no curso é: qual vai ser o meu obituário? O que vai estar escrito no meu obituário? Deixei esse planeta melhor do que quando cheguei? Né? Ou eu sou aquele sugador de energia planetária, como diz o mestre Shri Shri Ravi Shankar, o líder e fundador da Arte de Viver? Eu só tô aqui para comer, beber, reproduzir, ter prazeres carnais e não deixo nada de volta para a Terra, né? E aí, o do obituário, não vou falar agora, mas do texto lá na lápide, né? É o epitáfio, né? Se eu não estou enganada. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Esse será o meu, né? Vai ser a plaquinha lá na tacinha de cinzas, né? Que eu já contei para vocês que eu quero ser cremada. Você já escutou sobre Alfred Nobel, o criador do Prêmio Nobel da Paz, certo? Você já ouviu falar dele? Mas você sabia que ele foi o inventor do dinamite e fez a sua fortuna manufaturando canhões e outras armas de destruição?
Em 1888, quando seu irmão morreu, os jornais publicaram o obituário de Alfred por equivocadamente. E ele ficou horrorizado pelo que leu. O mercador da morte está morto. Um dos obituários declarou: Dr. Alfred Nobel, que se tornou rico, ao buscar encontrar meios de matar mais pessoas mais rápido do que jamais visto, morreu no dia de ontem. Não querendo ser o mercador da morte, não querendo deixar que esse fosse o seu último legado, ele então, coitado, ele teve uma crise de culpa, né? E ainda que eu diga para vocês que o dinamite tem várias utilizações maravilhosas, né? Não querendo deixar com que isso fosse o seu legado total, né? Ele então estabeleceu o Prêmio Nobel da Paz. Ao perguntarmos a nós mesmos como nós queremos ser lembrados, explicam os autores James Cousins e Barry Posner no seu livro O Legado de um Líder, tradução livre minha. Nós plantamos as sementes para vivermos as nossas vidas como se nós importássemos, como se nós fizéssemos a diferença. E é claro que nós fazemos. A sua presença muda tudo, ok? Nunca se esqueça disso. Quando você vive a sua vida como se você importasse, então você pode ajudar. Você vai ajudar a modelar a grandeza, né? Você não pode evitar modelar a grandeza. Eu recentemente tropecei num blog pungente escrito por um médico de uma clínica, né, de idosos. O Dr. Karen Watt testemunhou quantos dos seus pacientes estavam profundamente perturbados porque não tinham contribuído com nada de significativo para a vida. Essa médica disse, era a Karen Wyatt, perdão, falei uma minha mulher. A mensagem que doutora Karen Wyatt. A mensagem que eu obtive, que eu tirei desses pacientes, é que é muito melhor contemplar o significado da vida quando nós, de fato, temos algum tempo para trabalharmos nessa questão. O seu legado não precisa ser iluminar o céu. O seu legado precisa apenas deixar uma leve pegada na areia. Não importa se você vai se engajar num pequeno ato de gentileza ou numa iniciativa global que vai ter a possibilidade de mudar tudo. Você estará tocando vidas e fazendo a diferença. O tamanho ou o escopo do seu impacto é irrelevante. Como o filósofo Ralph Waldo Emerson colocou, esse é aquele que eu quero trazer o livro dele para vocês ano que vem. Saber que pelo menos uma única vida respirou com mais facilidade porque você viveu, isso é ter sido bem-sucedido. Concordo com ele. Provavelmente já tinha lido isso aí nos livros dele, porque eu li um montão. E é isso, por isso que eu digo pra vocês, gente, que se eu estiver ajudando uma pessoa com esses vídeos, já tá de bom tamanho. Uma só. Tudo o que importa é que o seu legado reflita o seu propósito, faça você ficar orgulhoso, traga a você prazer e inspire ou melhore alguma coisa ou alguma vida de uma outra pessoa. A cada dia que eu penso sobre o meu legado, sobre o meu impacto na vida dos outros, especialmente no impacto na vida das mulheres com quem eu trabalho, disse Victoria Edwards, que
ela pensa sobre isso, né? Então ela contou em lágrimas para a autora do livro, a Barbara Stanning, a história dela. Vitória era uma executiva da área de propaganda quando nós nos conhecemos. E era aquela que eu contei para vocês no capítulo 5, que finalmente se colocou e falou com o chefe que constantemente gritava com ela. Quando eu estava no meu último emprego, com o meu chefe gritando comigo, e finalmente eu gritei de volta, sabendo que ele estava fazendo o mesmo. Peraí. Sabendo que eu estava fazendo isso por causa de 4 moças mais jovens que estavam sentadas lá. Propositalmente, eu me posicionei para dar a essas moças um papel, um exemplo positivo, né? Para mostrar que elas poderiam se posicionar por si mesmas e não serem agredidas pelos chefes. O meu objetivo não era fazer isso por elas ou protegê-las, mas mostrar a elas que elas tinham um modelo a ser emulado. Eu. Essas 4 jovens mulheres provavelmente nunca se esqueceram da cena no escritório, quando Vitória chegou junto lá no chefe com a cabeça erguida, tá? Tradução livre. Falou: seu filho de Deus perfeito, tu não vai falar comigo assim não, tá bom? Pode me mandar embora, mas... Enfim. E isso é legado, isso é um legado. Isso é deixar uma impressão que vai inspirar os outros. Alguns de vocês sabem aquilo que vocês querem que o seu legado seja, mas muitos de vocês podem estar coçando as cabeças e pensando: qual é o meu legado? E aqui está um exercício poderoso para ajudar você a obter clareza. Exercício. Anotem na agendinha. O meu legado. Feche os seus olhos, tome algumas respirações profundas e relaxe. Quando você estiver pronto, imagine que você está no seu leito de morte, no final de uma longa e significativa vida. Cruzes. À medida em que você está deitado lá, pergunte-se a si mesmo: o que me dá a maior satisfação de saber que é por isso que eu serei lembrada? Bom, vou dizer para vocês no meu caso: este canal Alquimia dos Milagres, este trabalho de um curso em milagres, que finalmente eu tive a coragem de começar a fazer em 2021. Uma vez que você obtiver um lampejo, né, do que isso possa ser, volte a este momento e escreva o que veio para você no espaço abaixo. E então pergunte-se a si mesmo: o que eu posso começar a fazer, bem aqui e agora, que vai contribuir com o legado que eu desejo deixar? E tome notas. Para a executiva da área de seguros, Erin, esse exercício foi abrir os seus olhos, né? Eu poderia dizer aqui que foi um abridor de olhos, mas fica meio estranho. Seria a tradução literal. É meio estranho. Abriu os olhos de Erin. Me fez pensar sobre a minha significância no mundo, disse ela. E isso não era algo que eu pensasse muito a respeito antes do exercício. Me permitiu projetar a minha vida com uma visão muito maior, com muito maior impacto. Não é tudo sobre mim, não é apenas sobre mim, é sobre como eu posso servir de uma forma maior, mais elevada. Mas num primeiro momento ela admitiu: eu precisei descobrir como me apaixonar por aquilo que eu estava fazendo. Erin, que tinha 28 anos naquele momento, intencionalmente começou a projetar a sua vida em alinhamento com o seu propósito, que era ajudar as mulheres, dar apoio, elevá-las e encorajarem, a ajudarem, darem apoio e elevarem e encorajarem umas às outras a viverem vidas que pudessem amar.
Ela deixou o seu emprego, ela manteve o seu emprego, mas redefiniu e o expandiu. Em 3 anos, 3 anos depois do seu primeiro retiro do Sucesso Sagrado, sob o guarda-chuva da sua agência, ela começou, ela aumentou as suas propagandas em relação às mulheres. Formou um grupo mensal de mulheres, de lançamentos, né, de criação de produtos. Lançou um programa de mentoria para adolescentes chamado Girls Lead e está criando um programa similar para mulheres, vivendo a sua vida de propósito. Sem dúvida, esse é o trabalho da minha alma, me disse Erin orgulhosamente, tomando consciência de que viver o meu propósito inspira os outros a viverem os deles. Perfeito. E eu vivo isso apenas sendo quem eu sou. E eu devo também compartilhar com vocês um e-mail que chegou para mim enquanto eu estava escrevendo este capítulo do livro. Ele foi de uma bem-sucedida mentora e filantropista, a senhora Victoria Trabush. Victoria me disse que recentemente tinha tido um ataque cardíaco. Eu poderia ter morrido facilmente, ela escreveu, explicando sobre a cicatriz inesperada que a empurrou a ponderar sobre acho que ela está querendo dizer aqui morrer de uma outra forma, né? Honestamente, eu quero que o meu legado seja que eu fui uma grande mãe, uma grande avó e uma grande esposa. E é engraçado, não é? Eu ajudei a levantar mais de $1 milhão para a Itafari, a minha fundação que apoia o país de Ruanda. Eu tenho uma vida de trabalho incrível, mas no final das contas tudo acabou se transformando em algo sobre a minha família. A minha vida no dia de hoje pode afetar essas pessoas e então o meu legado será estabelecido. Algo mais que ela mencionou. Depois do seu ataque cardíaco, ela disse: eu estou trabalhando menos e ganhando mais. Olha que interessante. Ela aprendeu da forma difícil que as mulheres que ganham muito dinheiro consistentemente me mostraram que é a verdade. Em algum ponto, não é sobre o número de horas que você trabalha, mas sobre o nível de foco e de o nível de foco que leva a um sucesso estelar, tá? Então, hoje falamos sobre o legado que queremos deixar, como esse passo aí final de modelar a grandeza e de emular a grandeza, né? Então, você vai encontrar pessoas que queiram copiar você, copiar os seus modos, provavelmente aquelas pessoas que estão um pouco na sua frente com relação àquilo que você está buscando obter, e outras pessoas vão olhar para você como modelo. Então é isso, né? Somos todos professores e mestres e discípulos de todos. Para algumas pessoas nós somos professores, para outras nós somos discípulos. Em algumas áreas das nossas vidas, nós podemos ser professores para alguém e discípulos desse mesmo alguém, né? A gente está sempre aprendendo. Essa que é a verdade. Aprendendo e ensinando. Lembrando do que a minha professora falava. Você ensina sendo, o outro aprende fazendo. Isso é sobre modelar a grandeza, ser o exemplo. Então, se você quer o exemplo, você vai ter que se vigiar e melhorar, né? E os filhos, gente, eles têm o péssimo hábito de aprender não com o que a gente fala, mas com o que a gente faz. Então não adianta você chegar para o seu filho e dizer para ele não fumar se você mesmo fuma. Exemplo, né? Os filhos copiam aquilo que eles veem os pais fazerem.
O Bob Mandel, ele tem uma frase sobre isso que eu acho sensacional. Ele diz assim: os seus filhos te amam tanto que eles vão com você até a escuridão onde você está, eles vão seguir você, apenas para serem leais ao seu exemplo. Dura essa, né? Dura. Essa é bem dura, né? Então é exatamente isso. Então, se a gente quer ser exemplo, a gente tem que... Eu acho que o mais importante, na minha opinião, o mais importante que eu quero deixar para vocês, como um exemplo, é que eu só ensino aquilo que eu pratico na minha vida. Se eu não estiver praticando, eu não estou ensinando. Eu só posso ensinar aquilo que eu pratico, tá? Eu só posso ensinar aquilo que eu pratico. Eu não posso dizer para vocês fazerem atividade física se eu não faço. Hoje eu já fui para fazer minha musculação dominical, né? É isso. Lição 236. Eu reino sobre a minha mente, onde só eu devo reinar. Tenho um reino que devo governar. Por vezes não parece que eu seja o seu rei. Ele parece triunfar sobre mim e me dizer o que pensar, fazer e sentir. E, no entanto, ele me foi dado para servir a qualquer propósito que eu perceber nele. A minha mente só é possível servir. Hoje, dou os meus serviços ao Espírito Santo, para que ele os empregue como achar melhor. Estarei, assim, dirigindo a minha mente, onde só eu posso reinar. Eu sou o motorista do carro, tá? Eu sou o motorista do carro, não é meu ego, não. Tá? O tomador de decisões na minha mente. E assim eu a liberto para fazer a vontade de Deus. E qual é o GPS que eu sigo? Sistema de pensamento do Espírito Santo. Pai, a minha mente está aberta para todos os teus pensamentos e fechada hoje para todos os pensamentos, senão os teus. Eu governo a minha mente e a ofereço a ti. Aceita a minha dádiva, pois é uma dádiva tua para mim. Tá bom? Meus amores, minhas amoras, hoje à noite a gente tem live às 19 horas. Capítulo 11, o nome do texto me esqueci. Espero vocês hoje à noite, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso e, se Deus quiser, nós nos vemos daqui a pouco. Bye, bye.